Olá, boa noite, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Olá, boa noite. Nosso convidado José Alberto Torres já está chegando por aqui também. Vamos lá. Sejam todos bem-vindas, bem-vindas. Mais uma live, olha que legal. Hoje a gente vai falar sobre auditoria nas organizações da sociedade civil com o mestre José Alberto Tosi, grande. Já estou convidando ele aqui para entrar. Vamos só aguardar um pouquinho, que ele deve estar chegando por aqui. Já chegando por aqui. Meu Estou caro José aqui. Alberto Tosi, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, meu caro. Você me ouve bem? Tudo bem, tudo em ordem. Pronto, estamos conectados. Seja bem-vindo, sinta-se em casa, fique à vontade. Uma honra recebê-lo aqui na live, acho que legal. Você que é uma grande referência nessa discussão já há algum tempo aí, nessa discussão da contabilidade e da auditoria dos processos de controle dentro das organizações. Eu posso te dizer que é uma inspiração para a gente também, desde há quase 3 anos já, fazendo essas lives. E desde a primeira, eu tenho o maior orgulho de dizer, a gente tem falado que foi lá com o Nailton Cazumbá, a gente já falava Uhum, da importância dessa articulação do direito, né, do uhum. jurídico e do contábil para uma boa gestão das organizações. Então eu começo, mais uma vez, agradecendo sua vinda aqui, te deixando bem à vontade, já reafirmando essa importância e esse diálogo, né, e você que tem há muitos anos já tratando disso também, mas pedindo, né, como é uma tradição por aqui, eu geralmente não apresento meus convidados, eu digo quem é. E aí, vou passar a bola para ti, para você se apresentar, para quem eventualmente não te conhece, não te conhece. Quem é Tosi? Apresenta José Alberto Tosi aí para nossa audiência. Lucas, eu que agradeço a oportunidade, eu acompanho o trabalho de vocês pelas redes sociais, a live semanal, acho isso fantástico, muito importante para as organizações do terceiro setor, para a profissionalização do terceiro setor. Eu sou José Alberto Tosi, mais conhecido como Tosi. Sou formado em administração, contabilidade, fiz MBA na PUC, mestrado na PUC com foco no terceiro setor. Sou professor de pós-graduação na PUC, na Paulus. Dou uma série de cursos aí à distância. Agora com a pandemia ficou, digamos, mais fácil. Atuo há mais de 20 anos no terceiro setor e, neste período, escrevi 2 livros, SOS da ONG e ONG Sustentável. Né? Então, o que eu falo nessas nossas conversas é o que eu vejo no dia a dia. Né? Eu terminei ontem um curso de contabilidade para gestores de organização e contadores, e realmente, você tem razão, esse é um ponto crítico das organizações do terceiro setor que eu acompanho, por conta de vários fatores. Né? Um deles é que os gestores não conhecem muito contabilidade e, de alguma forma, dizem que contabilidade é problema do contador. E eu digo, tudo bem, mas se tiver problema, vai ser problema da entidade, consequentemente seu. Né? Então, Verdade. e os contadores, eu também, há 10 dias atrás, dei uma formação para contadores no Brasil, através do Conselho de Contabilidade de São Paulo, e você vê que também os contadores não conhecem muito. Por quê? Porque ele tem um escritório, ele se dedica a várias atividades ou várias áreas de atividade, e não necessariamente é focado especificamente no terceiro setor. E o problema do dia a dia entre gerar os documentos na entidade de pagamentos e mandar para o contador para contabilizar cria um gap que é muito problemático, e você encontra várias contabilidades atrasadas, ou divergente do que é o financeiro, não há um acompanhamento. Então, a minha luta é para que o pessoal da entidade acompanhe o resultado contábil através do balancete, para as coisas caminharem mais ou menos integradas. Né? Porque o número da entidade é um só. Quanto entrou de recurso, quanto saiu, é um só. Né? Então,
a gente observa que há muita dificuldade na adoção das normas de contabilidade. Muito bacana. Chegando então aqui com José Alberto Tosi, uma honra para mim estar recebendo essa pessoa que vem há muitos anos inspirando e tratando das questões da contabilidade e dos controles, de uma maneira geral, nas organizações da sociedade civil. Queria aproveitar, querido, para cumprimentar aí todo mundo que está chegando, Natália, a Justina Santana, que já deu um oi por aqui, todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, tá bem? Hoje a gente está aqui com a participação muito especial do José Alberto Tosi, iniciando esse mês de outubro com chave de ouro, para discutir um pouco das auditorias nas organizações da sociedade civil. Então sejam todos bem-vindos, bem-vindos. E não esqueçam de deixar aquele like, hein? Dá aquele like, o dedo não cai. Vamos fazer esse algoritmo trabalhar para a gente, não apenas a gente trabalhar para eles, né? Então vamos aí apoiar o nosso trabalho também, compartilhe também, faça com que essa informação chegue a outras organizações, a outras entidades, a outros interessados nessa discussão e nesse fortalecimento técnico das organizações. Mas vamos chegar aqui, então. Vamos começar, obviamente, tratando do tema principal, que é exatamente uma auditoria, né, nas demonstrações contábeis. Tem muita gente que acha que... certa vez eu estava acompanhando a entidade na hora de fazer o estatuto e ela queria substituir o Conselho Fiscal por uma auditoria externa. E a gente dizendo, olha, não é bem assim, não são coisas iguais. Enfim, então fala pra gente aí o que é uma auditoria e qual a importância dela, né, para as organizações da sociedade civil. Há quem diga também que a auditoria só é importante em empresa. Enfim, vamos colocar aí os pontos nos is. Bom, veja, nós vamos focar nessa discussão nossa dois tipos de auditoria, né? Auditoria das demonstrações contábeis e auditoria de projeto, prestação de contas de projeto. Vamos falar de auditoria das demonstrações contábeis, que é onde a gente olha o resultado total da entidade, gerando um balanço, uma DRE, um fluxo de caixa, mutação de patrimônio e notas explicativas. Quando a gente gera, digamos, essa é uma prestação de contas institucional, quando a entidade gera isso e vai dar publicidade, transparência, o auditor independente, que é uma empresa que não tem uma relação direta com a organização, vai, digamos, validar essas informações. Então, quando você tem uma demonstração contábil com um relatório do auditor, ele está dizendo para quem quer que seja que aquelas demonstrações estão corretas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. Isso, obviamente, dá muito mais credibilidade, né? A transparência vem com uma chancela de alguém independente que analisou essas demonstrações. Então, o objetivo do auditor, que não é um fiscal, é praticar determinadas normas, porque a auditoria não vem da minha cabeça. Nós temos normas de auditoria do Conselho Federal de Contabilidade que a gente tem que seguir. Então, o objetivo do auditor é pegar esse resultado da entidade, das demonstrações contábeis, fazer uma série de testes, exames e validar. No momento que ele valida, ele emite uma chancela, que é o relatório do auditor, que a entidade vai publicar no seu site, no jornal. Então, está dizendo, olha, eu analisei essas demonstrações e elas estão corretas. Diferente, se não tiver o parecer, alguém pode falar, bom, mas como é que eu sei que isso está correto porque foi gerado dentro da própria entidade? Então, basicamente um sistema de validação da informação contábil para a sociedade. Muito bom. Tem uma questão que você traz, que é a questão da independência, né, e da base, né, com que se faz isso. Você até disse, isso não sai da minha cabeça. Fala um pouquinho pra gente, para que não fique, né, justamente para que se consolide essa ideia de que não é um negócio solto. O auditor não chega lá, inventa uma norma e diz, olha, você não está seguindo aquilo que eu inventei. Tem normas, tem parâmetros para isso. Sem dúvidas. A auditoria,
é feita com base nas normas de contabilidade. Nós temos normas de contabilidade e normas de auditoria. As normas de contabilidade vão orientar o contador e a entidade a preparar as demonstrações contábeis. E eu, como auditor, vou validar essas demonstrações. O que acontece é que existem normas profissionais que eu devo seguir. Uma delas é a independência, e eu tenho que ser absolutamente independente da entidade, eu não posso ter parente na entidade, relacionamento qualquer tipo, né? Eu só tenho uma relação comercial de um contrato que foi assinado. Então, eu, como independente, através das normas de auditoria, eu vou desenvolver o trabalho na entidade. E eu gosto de frisar muito isso, porque é muito comum você encontrar entidades e contadores dizendo, não, o auditor mandou, faz. Não é bem assim. O auditor talvez tenha algum conhecimento a mais, mas não é porque ele falou para fazer que é obrigado a fazer. Nós temos que seguir as normas brasileiras de contabilidade, né? Muito bom, muito interessante. Então, na verdade, bom, antes de continuar, deixa eu cumprimentar aqui a todo mundo que está chegando, o pessoal de Paracuru, a Ayla Souza de Fortaleza, Ceará, a Karine Rocha, presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor aqui da OAB Bahia, nossa presidente. A Ana Luísa Carbone disse que é um assunto muito bom, que você é uma referência, que a gente precisa aprender mais sobre isso, os gestores também. Então, todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Então, não esqueça de deixar aquele like aí pra gente, vamos apoiar nosso trabalho, vamos fazer o algoritmo trabalhar para nós. E o dedo não cai. Viu, Tosi? O pessoal acha às vezes que o dedo cai. Se der um like, vamos dizer para ele, não cai não. Tosi mesmo, quando vem assistir aqui, ele clica e o dedo dele nunca caiu. Tá aí, ó, tá aqui assistindo. Então, o direito à brincadeira aí pra gente descontrair, mas vamos seguir o nosso papo e, gente, não deixar de dar esse like para apoiar a gente. Bom, você falou das regras, das normas, enfim, então isso pressupõe que existem etapas, obviamente, do trabalho. A gente conversava um pouco, você tem um planejamento, você tem um programa de trabalho, as recomendações, enfim, fala um pouquinho pra gente, então, dessas etapas de trabalho. Bom, o primeiro passo é fazer uma carta proposta que, assinada entre as partes, seria um contrato, né? Esse é o início de tudo. Obviamente, sugiro às entidades que analisem antes, né? Peçam cotação, sempre faz parte do mercado, mas vejam gente que entenda, empresas que entendam de terceiro setor. Senão, vai fazer auditoria, vai ter a chancela, mas você talvez não tenha algo mais que seria essa experiência. Bom, feito o contrato, a gente vai fazer um planejamento. Planejamento significa analisar o que a entidade faz, os resultados contábeis, todas as normas, os procedimentos, para poder definir o escopo e a época do trabalho. Porque o trabalho de auditoria, ele não é alguma coisa que eu vou revisar tudo que aconteceu no ano. Eu vou revisar em base de testes, né? Então, aí eu vou fazer esse planejamento. Uma coisa que eu queria enfatizar muito para os gestores de entidade é o seguinte: não deixem para contratar o auditor depois que o balanço está fechado. Nós estamos agora em outubro, 31 de dezembro teria que auditar. Procurem contratar antes, por duas razões. Primeiro, se tiver estoque e se tiver um imobilizado significativo, eu posso ter que acompanhar as contagens próximo de 31 de dezembro. Se eu não acompanhar, obviamente eu vou fazer uma ressalva de limitação de escopo. É algo técnico, mas eu não acompanhei as contagens de estoque. E a outra questão, talvez mais importante ainda, é o seguinte: o auditor precisa dar uma olhada nos procedimentos que o contador e a entidade está adotando em termos de contabilidade. Por quê? Se tiver erros, desvios dos procedimentos, a gente tem que corrigir antes do dia 31 de dezembro, quando fecha o balancete final.
Ah, mas eu posso fechar isso em março. Pode. Mas se tiver algum impacto financeiro, eu vou ter que fazer até 31 de dezembro, porque é a transação que eu faço com o banco, né? Então, é muito importante que você se prepare, se planeje e contrate o auditor e peça a ele, né, que olhe as coisas antes de fechar o balanço. Porque tem peculiaridades na contabilidade de terceiro setor que não tem numa empresa, né? O dinheiro na entidade tem cor, ele é carimbado. Quando é um dinheiro de projeto, que entra para executar um projeto, ele é exclusivo para aquilo. E a contabilidade vai tratá-lo de forma diferente do que aquele dinheiro não carimbado que entra na entidade. São procedimentos diferentes para contabilizar. Se isso não vem sendo feito, vai ter que arrumar. Eu, recentemente, fiz um trabalho numa entidade que a gente voltou 5 anos, porque não vinha adotando, né? E aí você tem que retroagir o efeito até ajustar essa diferença. Então, importantíssimo. Procure contratar antes do fim do ano e já comece, pelo menos, o planejamento com o auditor. Muito bom, muito bom. Eu acho que essa é uma das dicas, talvez a primeira dica, né? Você trouxe já Ah, alguns elementos, mas assim, dica claro. prática, eu acho que essa é a primeira dica mais fundamental de todas. É. Contratar antes, a pessoa tem que já estar familiarizada com a entidade antes de você, dele chegar de paraquedas, né? Você já tem alguma familiaridade. Muito bom, acho que é importante as organizações anotarem aí essa dica tão né, fundamental. Mas eu queria aproveitar aí o pessoal que está chegando, dar boa noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos. Tá bem? E queria cumprimentar o pessoal que está por aqui interagindo com a gente. A Silvia Mercedes, a Leila Santana, a Flaelma lá de Porto Seguro. Um beijo para você, Flaelma, para o Thiago, todo mundo lá da Associação Arte e Cultura do Bairro Baianão, grandes parceiros nossos também, a Marta Inácio e todo mundo que está por aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, muito legal aí, dê o like, não esquece de deixar o like pra gente, pessoal de Paracuru aí também, falando, reforçando a importância do auditor também ter especialidade e conhecer do terceiro setor e das organizações, sim. O nosso Tosi também já afirmou isso aqui, é muito importante, porque ele pode fazer uma auditoria, mas de repente ele usa instrumentos ou ferramentas mais voltados à empresa, talvez você não tenha de fato um apuro ou né, um cuidado que merece por conta da especificidade deste campo. Mas é isso mesmo, Tosi já está trazendo isso aqui, acho que dicas fantásticas. Vamos voltar aqui para o nosso... Aliás, antes de voltar, eu estou tão ansioso de voltar para o tema que eu estou esquecendo de dar o recado, viu, Tosi? Desculpa aqui, mas tenho que dar o recado. É convidar o pessoal para próximas lives já. A quem está aqui, quem está chegando, quem chegou, bem-vindos, bem-vindas. Então, dia 18/10, a próxima live, daqui a 2 semanas, eu vou estar com a Vanessa Serra, ela que é advogada, procuradora municipal, tem trabalhado com muitos municípios do interior de Minas Gerais, e ela vai contar um pouco dessa experiência de implementação do Miroski em pequenos municípios do interior de Minas Gerais. Então você que é gestor, você que atua em pequenas cidades, vai entender um pouco como é que o Miroski tem se desenvolvido nessas pequenas cidades, até para quando você tiver seus projetos, né, poder interagir melhor. E abrindo novembro, eu vou estar aqui no dia 8 de novembro com a Ana Flávia Godoy, ela que é da Conexão Captadoras. Então a gente vai estar aí com uma mulher, uma captadora fantástica que tem liderado um grupo de captadoras, só mulheres, a Conexão Captadoras, e ela vai contar isso aqui pra gente. Vamos falar de captação de recursos, vamos falar dessa inserção das mulheres, do trabalho das mulheres na captação de recursos. Então vamos lá. A Margarida, que entrou agora, olha só o que ela disse, que ela entrou agora, deu boa noite, e aí ela diz, é obrigatória a auditoria? Era exatamente a próxima pergunta. Quais são os casos de obrigatoriedade ou não de uma auditoria externa, no caso, né? Veja, a obrigatoriedade legal está relacionada a entidades que tenham ou pretendam ter o SEBAS, Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que é dado para entidades de educação, de saúde e de assistência social, e que agora, em 2021, dezembro, saiu a Lei Complementar 187,
que digamos que veio meio que pacificar essa história de Lei 12.101, lei ordinária, então saiu a lei complementar. O que ela diz? Ela diz o seguinte: toda entidade que tem ou pretenda ter o SEBAS, cuja arrecadação é acima de 4 milhões e 800, e esse 4 milhões e 800 está ligado àquela lei da microempresa, do Simples, né? Então, ele é corrigido periodicamente. Ela é obrigada a apresentar demonstrações contábeis auditadas. Importante, esses 4.800 não é todo o dinheiro, toda a receita que entrou na entidade no ano. Não importa se é recurso público, incentivo fiscal, doação, não importa. Todo recurso que entrou no ano e está contabilizado como receita, se for acima de 4 milhões e 800, é obrigada a fazer auditoria. Tem alguns estatutos que definem isso, né, que definem que tem que ter auditoria. Aí é mais, digamos, uma segurança da governança, né? Porque quando você faz uma auditoria, dá vamos dizer, uma tranquilidade para a governança que as coisas estão razoáveis, estão adequadas. Conselho Fiscal, né? A auditoria, como você disse, não substitui o Conselho, mas o Conselho Fiscal, ele não faz, normalmente não fica fazendo exame de documento e análise, né? Então ele se apoia no parecer do auditor. Então é muito comum eu apresentar um resultado de auditoria para o Conselho Fiscal, para que ele dê o parecer sobre as demonstrações contábeis. E também tem exigência de doadores, né? Tem grandes doadores que, para cadastrar a entidade, vai exigir uma demonstração contábil auditada, né? Então, aí é uma exigência de doadores, de investidores sociais, né? Agora, também a administração pode contratar no sentido de ter melhorias de controle, no sentido de publicar as demonstrações com a chancela do auditor, portanto, dar uma transparência e validação daquilo que está divulgando. Aliás, com relação à transparência, eu sempre digo o seguinte, gente, é muito importante dar transparência. Mas de transparência é uma coisa certa. Porque se você der transparência a uma informação errada ou inadequada, fica pior a emenda que o soneto. Então, o fato de você ter uma auditoria independente da obrigatoriedade vai validar as suas demonstrações contábeis, a sua prestação de contas institucional e vai dar credibilidade a isso na captação de recurso e assim por diante. Mas, falando em termos de obrigatoriedade, é para a entidade que tem SEBAS e que arrecada acima de 4 milhões e 800 por ano. Muito bacana, muito interessante. Nós vamos voltar aí um pouquinho. Primeiro porque perguntaram aqui, desculpa, eu perdi o nome da pessoa que perguntou, mas se era esses 4,8 milhões era anual ou mensal, e já responderam aqui, é anual. Anual, e não se fosse mensal, que legal, hein? Que ótimo, pouca. E a outra questão é que não é restrito ao recurso daquela parceria específica ou daquela questão, né, do SEBAS, o que se fala pelo SEBAS. Né? Mas sim todo o orçamento anual da entidade. Todo o recurso anual, toda a receita total da entidade. Muito bom, muito bem. E aí, vou cumprimentar aqui, todo mundo está chegando, o chat aqui bombando, está bem participativo, muito bacana, muitos contadores e contadoras chegando, um abraço a todos os contadores e contadoras, nosso respeito.
Oscar Legal surge com uma pegada, digamos assim, mais jurídica, mas como eu disse, desde a primeira live que a gente tem feito aqui, sempre a gente tem afirmado a importância da articulação do jurídico com o contábil. E aproveitar para dizer e cumprimentar, né, o grande parceiro, irmão, Nailton Cazumbá, que está por aqui também, nos honra com a sua presença e com a sua parceria. Ele que é um irmão, né, que começou aqui a live, começamos juntos, né, no Iniciativa Baiana, há 3 anos atrás, já são 76 lives com essa, Tosi. Então, realmente uma caminhada grande, e Nailton sempre aqui com a gente, sempre participando e, né, tratando muito dessa interconexão entre o jurídico e a contabilidade. Então, todos contadores, contadoras, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. Uma honra ter vocês todos por aqui. Queria aproveitar para cumprimentar também o Wagner Ramos, ele que é da Pataxó, lá de Itaju de Colônia, no sul da Bahia, lá na minha terra também. Então, eu que sou do sul da Bahia, de Camaquã, então um abraço a todo mundo, aos povos originários, aquele respeito e toda a admiração e respeito. Também aqui o Márcio França, que também sempre está por aqui, cumprimentando a gente, a Silmara Lete, a Marina Genari, a Tati Galvão, que é contadora, a Kelma, a Maria Andrade, todo mundo que está por aqui chegando, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Não esquece de deixar seu like, tá bom? Não esquece de apoiar o nosso trabalho. Estou aqui com o grande José Alberto Tosi, referência nessa discussão, alegria enorme poder estar com essa pessoa tão incrível aqui. Já deu algumas dicas valiosíssimas aqui para as organizações. Então, ó, quem quiser ver agora é só rebobinando a fita, viu? Não vamos repetir, não. Vai rebobinar a fita, a expressão é antiga, mas serve, né? Vai ficar gravado aqui no Instagram. Depois também, hoje à noite, amanhã de manhã, no máximo, vai estar lá disponível no nosso canal no YouTube. Então você pode rever e vai ver aí as dicas do Tosi. As dicas que já deu, porque outras virão. Nós vamos seguir aqui falando um pouco de auditoria. E eu queria saber, Tosi, então, um pouco sobre os benefícios, né? Qual o benefício? Você já falou um pouco, acho que você já deixou aí, já deu alguma dica nesse sentido, mas eu queria entender um pouco mais claramente esse benefício, né? A questão da transparência, tudo mais. Fala um pouquinho para a gente, então, dos benefícios de ter auditoria nas organizações. Bom, antes um cumprimento a todos que estão entrando, né? Especial ao Nailton, um amigo que a gente conhece e troca informações, e um grande profissional também do terceiro setor. O que você tem de resultado e benefício numa auditoria? Primeiro, você está seguindo a legislação, se obrigado for. Aliás, uma dica também, se você tem SEBAS ou pretende ter com um valor de arrecadação anual acima de 4.800, faça logo a sua cotação, comece a trabalhar a auditoria e você vai ter que ter uma regularidade. Não adianta, faço auditoria um ano, não faço no outro. A auditoria tem que ter uma continuidade. Quando tem SEBAS, o contador e o auditor acaba sendo um item estratégico para a organização, porque há que haver um cuidado com a contabilidade, com a auditoria, para não perder os SEBAS, porque a lei complementar 187 que eu disse, ela obriga que as entidades que pretendem ou têm o SEBAS têm que seguir as normas brasileiras de contabilidade. Se ela não estiver seguindo, vai chegar lá no Ministério, o Ministério vai dizer, você está em desacordo com o artigo tal da norma. Mais ainda, se eu, como auditor, fizer uma ressalva no relatório, está tudo certo, exceto isso aqui, eu já estou dizendo para o Ministério que você não está seguindo as normas de contabilidade, portanto, não está seguindo o artigo tal da Lei Complementar 187. O outro benefício, como eu disse, você tem muito mais segurança, né, para o público em geral e para os doadores, né? Isso lhe dá uma garantia que tudo aquilo que você está divulgando está certo de acordo com as normas. A auditoria também, a gente fala hoje muito com compliance, muito em risco, né? Mitigar riscos. A auditoria, ela pode ajudar a entidade a mitigar
determinados riscos, tipo legislação específica, títulos certificados, prestações de contas, alguma coisa da legislação trabalhista. Quer dizer, quando se faz essa auditoria, você vai levantar uma série de questões que, de alguma forma, pode indicar riscos para a organização e isso vai alertar a governança para mitigar esses riscos. Também uma coisa muito importante é a melhoria dos procedimentos e controles internos. Quem não sabe, né, em auditoria, a gente se baseia muito no controle interno. O que é um controle interno? Olha, o que garante que a demonstração contábil está saindo correta? Quais são os riscos dela não sair correta? E o que mitiga esse risco é o controle interno. Tem um contador que tem muita experiência, as demonstrações são revisadas pela governança. Então, o auditor vai olhar esses controles e, se tiver falha em controles, ele vai apurar. Porque, pelas normas de auditoria, o auditor é obrigado a emitir um relatório de auditoria que certifica as demonstrações, mas ele também tem que emitir um relatório de melhoria ou de constatações de problemas de controle e procedimento. Então, quando ele emite esse relatório, digamos que ele está contribuindo para a melhoria dos procedimentos e controles internos dentro da organização. E transparência, né? Você está dando transparência a uma prestação de contas institucional com a chancela da auditoria, com um relatório de auditoria. Agora, cuidado. Contratar a auditoria e achar que, bom, isso aqui está uma bagunça e eu vou, então, contratar a auditoria para consertar, esquece. Vai ficar pior a emenda que o soneto, você ainda vai gastar dinheiro, né? Então, precisa organizar a casa. Se tiver muito bagunçado em termos de procedimento e controle, é melhor contratar numa consultoria para ajudar a consertar do que achar que vai ter uma auditoria sem qualquer ressalva. Sabe que eu tô numa situação agora exatamente nessa, né? Nós do Oscar Legal, eu e Camila Chagas, a minha colega, estamos fazendo uma assessoria de uma entidade, uma fundação, e nos deparamos, e era toda a parte jurídica, começar por revisão de estatuto, etc., e nos deparamos com as questões de ordem financeira, enfim, orçamentária, que a gente não domina, e aí indicamos a contratação de um profissional dessa área. E o profissional disse exatamente a mesma coisa que você, e identificou de cara uma completa bagunça, digamos assim, vamos usar esse termo. E daí ele não recomendou, exatamente, um profissional experiente não recomendou a auditoria, recomendou ao contrário, um passinho antes, uma espécie de consultoria para tentar ajudar a arrumar a casa, para que depois um outro colega, aí sim, aí ele abre mão e um outro colega vai fazer a auditoria, porque ele está ajudando a arrumar. Então ele não pode auditar aquilo que ele mesmo está arrumando. Então eu realmente... Uma coisa que a gente faz a gente chama de relatório de forma longa, né? Em vez de você emitir 2 folhinhas de parecer, você vai emitir N folhas, analisando cada saldo contábil, cada transação e dizendo aonde está errado e o que precisa melhorar. Quer dizer, como se fosse um relatório de diagnóstico da situação para poder consertar tudo antes de uma auditoria. Sim, isso, perfeito. Muito bom. Realmente, os caminhos para se organizar a gestão da entidade passam por diversas questões. E deixar a bagunça se instalar não é uma opção boa. Isso a gente já tem em teoria e na prática a gente sabe e conhece isso. E só vai dar problema. Esse é o famoso vai dar problema, né? Então, Lucas, assim, a auditoria, a entidade, quando chega no nível de auditoria e começa a repetir, digamos que ela já está relativamente organizada, né? É uma área que ela talvez não tenha que se preocupar muito, a administrativa, de controle e contabilidade, porque ela já avançou
em todos esses procedimentos e essas melhorias. Mas precisa tomar cuidado, planejar, porque não é tão fácil assim chegar lá, não. Muito bom. Queria então cumprimentar o pessoal que está chegando, muita gente ainda chegando, muita gente circulando por aqui. Tosi, muito bom ter você por aqui, muitos contadores, muitas contadoras, nosso chat movimentadíssimo, sinal de que está muito bom o nosso bate-papo, como não poderia deixar de ser. Tosi é uma referência no assunto e é uma honra para mim estar conversando com ele por aqui. Então, queria cumprimentar todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Não esqueçam de deixar aquele like aí para gente, né, que apoia o nosso trabalho, tá bem? E queria convidar todo mundo, né, para a nossa próxima live daqui a 15 dias, também, no dia 18 de outubro, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, 18 horas. Aqui a gente vai estar falando com a Vanessa Serro, ela que é advogada, que é procuradora municipal, trabalha com municípios, e ela vai falar sobre a implementação do marco regulatório do MIROSC em pequenos municípios de Minas Gerais. Então, a gente vem falando aqui sobre o MIROSC em vários contextos, então já falamos na Bahia, Belo Horizonte, Rio Verde, Goiás, Guaíra, São Paulo, em diversos contextos, né, estaduais, municipais, e a gente vai falar também agora no contexto de pequenos municípios de Minas Gerais e da experiência da Vanessa Serro. E no dia 8 de novembro, eu vou estar aqui com a Ana Flávia Godoy, ela que é da Conexão Captadoras, uma grande captadora de recursos, e a gente vai estar falando sobre a Conexão Captadoras e a captação de recursos para entidades de uma maneira geral. Isso é muito bom que a gente esteja aqui com o Tosi, porque você vai se preparar sua entidade, né, de auditoria, contabilmente, financeiramente, seus controles, e depois vai falar também sobre captação de recursos, que é para esse dinheiro entrar. Então vamos complementar aí os saberes e instrumentalizar essas organizações, né, Tosi, para que elas possam fazer uma boa gestão dos seus recursos. Né? Recurso está difícil, captação de recursos é sempre o problema para as organizações, então a gente precisa realmente trazer aqui elementos para que as organizações possam fazer uma boa gestão. E Tosi veio aqui, né, para contribuir com isso, para falar um pouco sobre a auditoria nas organizações, já deu várias dicas, tratou de várias questões incríveis. E eu queria agora, você tinha dito que a gente tinha dois caminhos, digamos assim, né? Você primeiro falou da auditoria das demonstrações contábeis. Eu não sei se a gente fechou esse procedimento ou não, mas enfim. E você falou também de uma segunda perspectiva, digamos assim, que seria a auditoria da prestação de contas dos projetos. Ou seja, são auditorias mais específicas, pessoal. Então, faz um pouquinho dessa divisão e vamos entrar, então, na auditoria de prestação de contas de projetos. Bom, a prestação de contas de projeto é quando a entidade capta um recurso específico carimbado para executar um projeto. Normalmente, existe algum documento, no caso de recurso público, tem o chamamento público, termo de colaboração assinado, ou quando é recurso privado, de empresa privada ou algum órgão de financiamento de projetos, há um contrato, um acordo firmado. Boa parte desses contratos de projeto exige auditoria da prestação de contas. Então, esta obrigação pode vir através do contrato ou leis de incentivo, né? O PRONAS PCD e o PRONAM, PRONON, que está agora um pouco parado, porque a lei precisa ser atualizada, já exige auditoria automaticamente. Então, pegou um recurso do PRONAS PCD PRONON, vai ter que ter auditoria na prestação de contas. Organismos internacionais é muito comum que faça essa exigência de auditoria. Aí tem uma coisa, gente, fundamental. A entidade precisa, ao receber o recurso ou até ao assinar o contrato, ter ciência de que, primeiro, esse dinheiro é carimbado, tem que ficar numa conta bancária específica, vai financiar só aquele projeto cujo orçamento foi aprovado e, a partir daí, vai gerar a prestação de contas. Se isto não for feito, muito provavelmente a gente não vai conseguir chegar a um resultado adequado da auditoria, porque não houve a segregação
que precisa ser feita para efeito de rastreabilidade e que é exigida pelas normas brasileiras de contabilidade. Então, aqui talvez o procedimento é que me preocupa muito, porque quando fala, olha, é um dinheiro carimbado para esse projeto, todo dinheiro público é carimbado. Nem todo pede auditoria, mas ele é carimbado, ele tem um tratamento diferente no controle financeiro, um tratamento diferente na contabilidade. Então, quando a gente vai auditar uma prestação de contas, a primeira coisa que eu vou ver é o contrato que foi assinado. O que a entidade se comprometeu com o investidor social. E ali Perfeito. você encontra uma série de coisas, aquelas notas de rodapé, aquela coisa que diz vão ter que seguir a lei tal. Uma vez eu fui auditar uma prestação de contas e aí estava lá no termo, naquela época convênio, né? A entidade se obriga a seguir a instrução normativa número 2 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu primeiro li tudo, risquei o que eu precisava saber, cheguei para o gestor e falou, você tem aí a instrução número 2 do Tribunal de Contas? Quando ele falou eu já sabia que não tinha e muito provavelmente não estava seguindo, né? Então, muito cuidado com essas notas de rodapé, referências à legislação. Aí a gente vai ter que, né, tem alguns recursos carimbados privados que não exigem conta bancária. Eu sempre sugiro, abra uma conta bancária. Por quê? Porque aí eu estou segregando claramente aquele recurso e o extrato bancário vai ser o meu aliado na prestação de contas. Se eu jogar junto com as contas da entidade do dia a dia, eu vou ter que pegar o extrato e ficar separando o que é de uma, o que é de outra, né? Então, acho que um procedimento extremamente importante é ter uma conta bancária específica. Cuidado com a documentação suporte, né? A documentação suporte do que foi pago tem que ser a documentação válida para efeito legal. Não pode ter recibinho, não pode ter pagamento em dinheiro. É melhor transacionar tudo por banco. Cuidado com aquilo que você assinou, né? Aonde você vai gastar e o controle disso com o orçamento. Você fez um orçamento, apresentou ao investidor social, ele aprovou e passou o dinheiro. Quando a gente vai auditar a prestação de contas, a gente quer ver o orçado e o realizado e a explicação das variações, né? Que é um controle interno fundamental na utilização do recurso. A gente vai olhar essa questão que é muito complicada de PJ, né? Aí entra MEI, pessoa jurídica, microempresa. É muito comum que para fugir dos encargos, a entidade faz isso com PJ. Eu não estou aqui dizendo que está certo ou não está certo, mas na minha auditoria eu vou querer um parecer do advogado dizendo que isso não tem risco. Por quê? Porque imagine que eu estou fazendo uma auditoria de um recurso do BID e aí tem lá PJ, eles entram na justiça e arrolam o BID. Quer dizer, não faz nenhum sentido, é ruim para mim e muito pior para a entidade, inclusive. Então, muito cuidado nas contratações, é melhor não correr risco, porque depois ninguém vai financiar projetos, contingência trabalhista. Vai ficar no colo da entidade. Nós vamos olhar como é que isso está na contabilidade. A norma de contabilidade, ela exige que a prestação de contas esteja espelhada, baseada, fundamentada na contabilidade. Porque veja o seguinte, a informação formal, documental de uma entidade é a contabilidade. Eu posso fazer planilha Excel, eu posso fazer o que eu quiser, mas os dados que ali estão precisam estar claramente na contabilidade. Então, a contabilidade, obrigatoriamente, tem que ser feita por projeto. Aquele projeto
que eu estou auditando, que tem uma conta bancária específica, tem que estar segregado na contabilidade, porque eu vou olhar se isso está contabilizado de acordo com as normas. Se comprar algum ativo imobilizado, cuidado, tem algum lançamento específico para fazer. Se for com dinheiro público, na verdade, esse bem está na posse da entidade, mas não no direito. Ele é um bem que está na entidade, mas ele ainda é de propriedade pública. A entidade é um fiel depositário disso. Quando terminar o projeto, algum destino vai ser dado a isso. Aliás, a Lei 13.019 diz que esse destino tem que ser antes. Conciliação bancária. Óbvio que se eu tenho uma conta bancária específica, o que movimentou, entrou e saiu em banco tem que bater com a prestação de contas. Rendimento, que é outro problema. O investidor social diz, olha, o dinheiro, enquanto não utilizado, tem que estar aplicado numa conta de aplicação financeira. Este rendimento financeiro vai fazer parte do capital investido. Ele não é da entidade, ele é do projeto. Então, a gente tem que avaliar também esses cálculos de rendimento e aplicação. E também dados que são imputados na prestação de contas. Um cuidado que eu sempre alerto, talvez não seja profundamente de um trabalho de auditoria, mas o é no seguinte sentido. Hoje, tanto o recurso público como os privados, né, têm exigido um resultado social. Qual foi o resultado que transformou, qual foi a transformação que a organização conseguiu com aquele recurso? Essa transformação, ela pode ser explicada em N folhas, mas normalmente o investidor quer assim, o indicador previsto era tanto quanto foi o indicador real. E explicar, né, se houve alguma variação. Então, a gente tem evoluído muito no sentido de apuração de indicador de resultado social, né? E isso, se tiver no contrato, obviamente a gente vai dar uma olhada. Então, são esses assim os cuidados. E sempre quando me procuram, eu digo, peraí, vamos conversar primeiro sobre os controles que você tem. Se os controles não estiverem de acordo, vai ter que fazer para ficar de acordo, senão não vai adiantar nada. Lá na frente nós não vamos chegar a conclusão nenhuma e você vai levar uma tremenda de uma ressalva que não vai ajudar na sua prestação de contas. Aí, quando está tudo certo, emite-se um relatório. Agora, esse relatório é de uso restrito, ele é de uso da entidade do investidor social, porque você não dá publicidade a essas informações. Aí ele é enviado ao investidor social, que vai dizer, olha, a prestação de contas representa adequadamente isso que a entidade está mostrando nesse relatório. Muito bom. Mais uma série de dicas fundamentais e muito importantes para a gestão das organizações. Realmente, se eu fosse desdobrar aqui em quantas coisas me vieram à mente, a gente saía daqui amanhã de manhã com tanta pergunta que teria por fazer. É um tema, de fato, muito interessante, muito importante e que as organizações precisam entender, né, a importância desse olhar externo. Veja, a gente tem lidado aqui com muitas organizações, pequenas organizações do Brasil inteiro. Organizações que como a maioria, né, do perfil do Brasil, 90% não mobiliza tantos recursos, não tem funcionário, enfim. Mas, de todo modo, e aí é uma pergunta que eu lhe faço também, em que medida isso tudo que a gente está falando aqui para as organizações de uma maneira geral, cabe também para essas pequenas organizações, micro-organizações, digamos assim. Tem alguma dica para essas? Também tudo isso se aplica para essas? Vamos fazer um pouquinho desse exercício aqui. Bom, eu estou partindo do pressuposto, por enquanto, que uma micro-organização, uma pequena organização, não tem captado dinheiro carimbado, dinheiro público, mesmo dinheiro privado carimbado.
Se assim for, eu diria que a contabilidade é relativamente simples, né? Receita, despesa, não tem especificidade muito grande. Perfeito. Só precisa tomar um cuidado de ter um controle mínimo financeiro numa planilha Excel, que pelo menos possa dar uma transparência, né? Mas, gente, não deixe de fazer uma demonstração contábil e botar lá no site, né? Normalmente a gente põe no site uma aba transparência, fica bonito, né? Atual. Aí você clica lá, tem o estatuto, tem as demonstrações contábeis, tem o relatório de atividade. Isso tudo dá para o público externo, para o investidor social, já uma certa segurança. Se ele não acha nada, ele já começa a ficar preocupado. E é assim que a gente funciona como auditoria. Eu chego, faço uma pergunta, não sabe, faço outra, não sabe. Na terceira, eu já sei que os controles não são bons ou essas pessoas não entendem muito. Então, não importa o tamanho da organização, tenha pelo menos procedimentos financeiros e contábeis que permitam você divulgar isso como transparência. Não vá contratar auditoria porque não vai agregar muito valor, você vai gastar algum dinheiro, né? Mas não é o momento ainda de você ter uma demonstração contábil certificada. Oxalá, daqui a pouco, você possa nos contratar para fazê-lo com muito prazer. Muito bom, muito bom. Exatamente. Acho que você conseguiu condensar aí as dicas para pequenas organizações, no sentido de que a essência do processo de auditoria, que é organizar os controles, identificar eventuais falhas, isso precisa ser feito, ou seja, controles. Sim, Né? sim. Se isso vai ser mais ou menos sofisticado, vai depender do quanto ela movimenta, e aí sim você utiliza instrumentos mais sofisticados e mais adequados a essa movimentação. E o controle ele está diretamente ligado ao tamanho e ao risco da organização. Se é uma organização que recebe todo doações espontâneas, digamos que o risco dela é menor do que, obviamente, uma organização que trabalha com recurso público, né? Então, o controle tem que existir, mas ele é do tamanho naquele momento da organização. Uma coisa que eu queria dizer é assim, a relação auditor e auditado no mercado, falando aí das grandes empresas internacionais, ela é uma relação assim, está nas grandes, o auditor chega e fala, está errado, precisa consertar. Na auditoria e na experiência com entidades do terceiro setor, está errado, precisa consertar e o caminho é esse. Então, há uma auditoria com uma certa consultoria ensinando os caminhos de como deve ser feita a coisa de forma correta e mitigando riscos de erro. Muito bom, muito bem. Queria aproveitar e cumprimentar todo mundo. Estamos chegando ao final aqui. Como eu sempre digo, hoje de novo, né? A live, quando começa a ficar boa, a gente se empolga e ela está acabando, porque é só uma hora, infelizmente. A gente tinha papo aqui e ganchos nessa conversa de links enormes, assim, possibilidades imensas. Como eu disse, a gente tinha pano para ficar aqui até de manhã conversando, porque tem muitas questões, né? Surgem muitas questões, cada item que o Tosi vem trazendo, a cabeça do advogado vai fazendo ligações e links aqui, anotei aqui pelo menos umas 18 perguntas, não vou fazer nenhuma delas mais, aliás, vou fazer uma, porque ainda tem um tempinho. Vamos marcar outras que a gente vai aprofundando no assunto, com muito prazer. Mas isso com certeza, desde já saiba, sinta-se já intimado a retornar. Nós vamos fazer outra com certeza. Ainda não estamos na despedida não, mas já vamos deixando aqui encaminhado esse retorno, com certeza. Eu queria trazer um elemento que eu conversava com o querido Nailton Cazumbá há alguns dias, exatamente sobre procedimento de auditoria ou não, enfim, de acompanhamento de controles, tudo isso. Tenho conversado muito, né? Nailton de uma generosidade incrível. E a gente falava justamente desse processo de auditoria e compliance. Né? Nós discutimos muito compliance por aqui, que é a transparência, estar em conformidade, enfim.
Faz então para a gente, qual é a contribuição que uma auditoria, ou qual o link que se faz, ou interseção que se faz entre a auditoria e o sistema de compliance, os programas de compliance. Fala um pouquinho para a gente. O programa de compliance ele está fundamentado na lei anticorrupção e na lei de lavagem de dinheiro, né? A entidade precisa ter controles para mitigar o risco de acontecer algum problema relacionado a isso, mas a gente expande esse conceito revisando todos os controles internos da organização à luz dos controles. Então, eu gosto muito porque, assim, você vai ter controle onde tem um risco grande. Se o risco não é grande, não necessariamente você tem controle. O que acontece hoje nas entidades é que eu aprendi a fazer assim, eu continuo fazendo, passo para o outro fazer e nem sempre sei por quê. Então, quando se implanta compliance, nós vamos discutir os controles e o porquê desses controles para mitigar os riscos mais significativos. Obviamente, quando eu, como auditor, entro numa organização que tem um programa de compliance funcionando, para mim, o risco de ter grandes erros já é mitigado de cara. Por quê? Porque a administração, a governança está acompanhando os controles, o processo de compliance, então o risco de ter grandes problemas é menor, né? E aí, digamos que a auditoria pode ajudar no sentido de fazer testes de controle que ela faz, independente das auditorias internas de compliance, e indicar problemas aonde tem os maiores riscos. E sem contar que dentro desse compliance deveria ter a Lei Geral de Proteção de Dados, que é outra grande preocupação no terceiro setor, né? Se as entidades usam dados de pessoas físicas, seja de atendidos, de contribuintes, de investidor social, de funcionário, esses dados precisam ser protegidos, porque se vazados, a entidade vai ter problema. Então, a gente tem trabalhado com o programa de compliance e LGPD juntos dentro de uma entidade. E que fique claro o seguinte, não é algo monstruoso, ele também vai ter o tamanho do momento da entidade e os seus riscos. Ele vai ser tão grande quanto os riscos que a entidade tiver. Então, são complementares, faz muito sentido e costuma melhorar muito os processos da organização. Vamos marcar um dia, eu venho aqui falar sobre compliance e LGPD. Vamos sim. Muito bom, sensacional. José Alberto Tozzi, uma referência nessa discussão no Brasil. Uma honra para mim recebê-lo por aqui. Muitos elogios. Uma live super disputada aqui, o chat bombando. Nailton Casumba está aqui dizendo que a live foi excelente, a belíssima live. Tozzi contribuindo muito. Aí, ó. Todo mundo aqui, muita gente interagindo, mandando pergunta, elogiando, chegando pergunta aqui pelo Zap, chegando pergunta pelo Insta, muito bom, e não era para menos, né? O nível sempre alto, a gente realmente recebendo gente de altíssima qualidade, José Alberto Tozzi mantendo o nível em altíssimo grau, e é uma felicidade para mim, você não imagina a honra para mim, a felicidade que é poder estar aqui conversando com você, mas não, conversando com você, mas batendo papo com todo mundo. Na verdade, a gente está aqui trazendo os elementos, eu estou aqui só como um veículo, alguém que anima o papo para que os assuntos venham à tona, para a gente poder entregar às organizações. E é uma felicidade, uma honra enorme para mim receber uma pessoa como você que vem trazer tantas dicas e tantas questões. Muita felicidade. Querido, suas honrosas despedidas aí para o nosso público. Fique à vontade, fale aí com o pessoal, deixa aí sua dica, enfim, fique à vontade. Lucas, muito obrigado pelo convite. Como eu já disse no início, eu admiro muito o trabalho que vocês vêm fazendo. Um abraço ao meu amigo Nailton. Dizer para vocês que nós estamos em todas as redes sociais. Tem um site, www.tozzi.com.br. Nós, todas as quintas-feiras, às 19 horas, fazemos uma live pelo YouTube sobre assuntos relacionados ao terceiro setor.
E temos um clube de contadores e gestores, a gente está criando um clube de contadores e gestores, aonde vai ser um palco para discutirmos problemas das contabilidades no Brasil. Então, vamos trocar ideias, fazer live, fazer alguma consultoria. Então, entre no site www.tose.com.br e olhe lá o que a gente tem de coisas para oferecer e, mais recentemente, esse clube de contadores. É um prazer estar aqui, não tem problema nenhum voltar em outras oportunidades. Eu acho que a disseminação de conhecimento no terceiro setor é fundamental para a gente poder evoluir e profissionalizar o terceiro setor. Muito obrigado mais uma vez, uma honra estar aqui com o José Alberto Tose, grande referência do setor. Aproveitar antes da gente finalizar, convidar todo mundo que está por aqui. Não deixe, dá tempo ainda de deixar um like aí, viu? E apoiar nosso trabalho. Não vai cair o dedo, não. Tá no finalzinho, mas dá tempo. Então apoia aí. Dia 18 de outubro, a gente vai estar aqui de novo, nesse mesmo Bate-Canal, 18 horas. Nós vamos estar com a Vanessa Serro, ela que é advogada, procuradora municipal. A gente vai estar falando sobre a implementação do marco regulatório, né, do MIROSC, né, em pequenos municípios de Minas Gerais. Então, você que quer entender como é que o MIROSC vem avançando ou sendo implementado em pequenas cidades, em pequenos municípios, é a chance. Dia 18 de outubro, Vanessa Serro, ela que tem uma experiência sensacional. Eu já havia falado dela numa outra live, por isso eu corri atrás e convidei ela aqui, porque ela tem uma experiência sensacional para contar para a gente. E no dia 8 de novembro, também aqui, 18 horas, nós vamos estar com a Ana Flávia Godoy, falando sobre a conexão captadoras. É a Ana Flávia Godoy que está aí à frente de uma rede de captadoras mulheres e vai estar aqui falando dessa experiência com a gente. Então, sejam muito obrigado a todo mundo, sejam bem-vindos e bem-vindas, quem chegou depois, quem chegou pelo meio, quem chegou no começo, e a gente se vê na próxima, dia 18. Obrigado, Tos, obrigado a todo mundo que está por aqui, tamo junto e até a próxima.